Capítulo 9 de Espadas. Sempre acreditou ver coisas estranhas, que os olhos dos outros não viam. Meu pai tentou muitas vezes puxar conversa comigo enquanto lia sobre a bebida púrpura. Mas a história estava tão interessante que eu simplesmente não conseguia largar o livrinho que veio dentro do pão doce. Às vezes, por pura cordialidade, eu dava uma olhada pela janela do carro quando meu pai comentava alguma coisa sobre a paisagem. Legal, dizia eu. Ou então, que lindo! E era tudo. Dentre as coisas que meu pai queria me mostrar enquanto eu andava pelo sótão do padeiro Hans, estavam placas de sinalização da estrada e as placas das cidades, todas escritas em italiano. É que nós viajávamos agora pela Suíça italiana, e isso significa que não apenas as placas eram diferentes. Enquanto ainda estava lendo sobre a bebida púrpura, percebi que no vale por onde passávamos havia flores e árvores típicas dos países mediterrâneos. Meu pai, que já tinha estado em todos os continentes, não perdia tempo em comentar a vegetação do lugar. Mimosas, exclamava ele, magnólias, redodendros, azaleias, cerejeiras japonesas. Mesmo um pouco longe da fronteira da Itália, já dava para ver também algumas palmeiras. Estamos perto de Lugano, disse meu pai, quando eu acabava de colocar o meu livro de lado. Sugeri que pernoitássemos ali, mas ele negou com a cabeça. Combinamos que teríamos de atravessar a fronteira da Itália, disse. Ela não está longe e ainda estamos no começo da tarde. Como um prêmio de consolação, fizemos uma longa pausa em Lugano. Primeiro demos uma espiada nas ruas e nos muitos jardins e parques, que não faltam naquela cidade. Eu tinha minha lupa comigo e fiquei fazendo alguns estudos botânicos, enquanto meu pai foi comprar um jornal em inglês e acendeu um cachimbo. Achei duas árvores diferentes. Uma tinha flores vermelhas e grandes e outra flores pequenas e amarelas. As flores tinham tamanho e formas diferentes, mas de algum modo as duas árvores eram aparentadas, pois quando examinei suas folhas com a minha lupa, constatei que as nervuras e fibras eram quase idênticas. De repente, ouvimos um rouxinol. Ele ficou um tempão gorjeando, trinando, chilreando. Um canto tão belo que meus olhos por pouco não se encheram de lágrimas. Meu pai ficou tão impressionado quanto eu, mas limitou-se a sorrir. Fazia tanto calor que ganhei 2 sorvetes sem precisar incitar o meu pai a fazer elucubrações filosóficas. Tentei atrair uma barata gorda para cima do palito do primeiro sorvete, a fim de examiná-la com a lupa. Mas justamente essa barata tinha um medo doentio de exames médicos. Elas aparecem quando o termômetro passa dos 30 graus, explicou meu pai. E desaparecem logo que vem um palito de sorvete, completei. Antes de voltarmos para o carro, meu pai comprou um baralho, e ele fazia isso com a mesma frequência com que as pessoas compram revistas. Não que ele se interessasse particularmente por jogos de cartas ou que jogasse paciência. Isso era eu que fazia. Seu hábito de comprar baralhos precisa, portanto, de uma explicação. Meu pai trabalhava como mecânico numa grande oficina de Arendal. Fora suas idas e vindas da casa para o trabalho e vice-versa, ele quase sempre mergulhava de cabeça nas eternas questões que desafiam a humanidade. Suas estantes estavam abarrotadas de livros sobre diferentes temas filosóficos, uns mais, outros menos manuseados. Mas ele também tinha um hobby relativamente normal. Bem, depende do que cada um entende por normal. Muitas pessoas colecionam coisas diferentes, tais como pedras e moedas, selos e borboletas. E meu pai também tinha sua mania de colecionar. Ele colecionava coringas. E desde muito antes de eu o conhecer, acho que isso começou quando ele foi para o mar. E ele tinha uma gaveta enorme, cheia de coringas diferentes. Em geral, era assim que acontecia. Quando ele via alguém jogando cartas, pedia que lhe dessem o coringa. E não importava se ele não conhecesse as pessoas que estivessem jogando cartas num café
ou sobre uma mesinha de madeira improvisada. Ele dizia então que era um apaixonado colecionador de coringas e pedia-lhes o coringa, caso elas não precisassem dele no jogo. A maioria delas dava o coringa sem maiores cerimônias. Outras ficavam simplesmente olhando para o meu pai como se quisessem dizer que ele era o pedinte mais curioso que tinham visto em suas vidas. Outras ainda recusavam com educação o seu pedido e ainda havia aquelas que ficavam por demais irritadas com ele. Mais de uma vez eu já tinha me sentido uma criança pobre que é forçada a uma espécie de mendicância contra sua vontade. É claro que eu também já tinha me perguntado o que teria motivado meu pai a ter um hobby tão original. E a explicação mais plausível era que isso talvez fosse para ele mais ou menos como colecionar cartões postais de todas as cidades do mundo. Sim, porque também há baralhos de todos os países do mundo. Outra coisa óbvia era o fato de ele colecionar só coringas e nenhuma das outras cartas. Ele jamais poderia ter colecionado o 9 de espadas ou o rei de paus, pois não se pode apenas ir entrando num clube de bridge para pedir o rei de paus ou o 9 de espadas. A vantagem era que, em geral, existem 2 coringas num baralho. Chegamos a encontrar baralhos com até 3 ou 4, mas normalmente são apenas 2. Além disso, não há muitos jogos em que o coringa é necessário. E nos raros casos que isso acontece, em geral, as pessoas se contentam com um coringa. Mas o interesse de meu pai pelos coringas tinha uma outra razão mais profunda do que essas reflexões de natureza prática. É que, no fundo, meu pai se considerava, ele mesmo, um coringa. Só raríssimas vezes ele chegou a verbalizar isso assim de maneira textual. Mas eu sabia, fazia muito tempo, que ele se considerava uma espécie de coringa dentro de um baralho. Um coringa é um pequeno bobo da corte, uma figura diferente de todas as outras. Não é nem de paus, nem de ouros, nem de copas e nem de espadas. Não é 8, nem 9, nem rei, nem valete. É um caso à parte, uma carta sem relação com as outras. Ele está no mesmo monte das outras cartas, mas aquele não é o seu lugar. Por isso, pode ser separado do monte sem que ninguém sinta a falta dele. Acho que meu pai se sentia como um coringa quando cresceu em Arendal na condição de filho de um alemão, mas a coisa não parava por aí. Também como filósofo, meu pai era uma espécie de coringa. Alguém que sempre acreditou ver coisas estranhas, que os olhos dos outros não viam. O fato de meu pai ter comprado esse baralho em Lugano não foi motivado, portanto, por um interesse pelas 76 cartas em si. Ele estava curioso em saber que aparência teria o coringa daquele baralho. E estava tão curioso que abriu imediatamente o pacote e separou o coringa. Bem que eu tinha pensado, disse. Esse eu nunca tinha visto. Colocou o coringa no bolso e então foi a minha vez de falar. Posso ficar com as cartas? Meu pai me entregou o resto do baralho. Por sinal, esta era uma lei tácita entre nós. Quando ele comprava um baralho, ficava com um coringa e sempre um só, mesmo quando houvesse mais de um. E o restante das cartas ficava comigo. Isso se eu pedisse logo, quer dizer, antes de ele se livrar delas de qualquer outra forma. E assim, ao longo de algum tempo, fui chegando à casa de uma centena de baralhos e me tornei um filho único. Ainda por cima, sem a mãe dentro de casa, que gostava de jogar paciência. Embora não fosse um colecionador de baralhos, no sentido próprio da palavra, às vezes achava que já tinha baralhos demais. Por isso já tinha acontecido do meu pai comprar um baralho, tirar o coringa e simplesmente jogar as outras cartas fora. Para ele, era como jogar fora a casca de uma banana. Ele era capaz de dizer lixo, quando separava o joio do trigo e jogava o joio no cesto do lixo. Em geral, porém, ele encontrava um jeito mais simpático de se livrar das cartas. Quando eu não as queria, com frequência ele as entregava para outras crianças sem dizer absolutamente nada. E dessa forma, reembolsava a humanidade por todos os coringas que havia mendigado de jogadores desconhecidos. E acho que nesse negócio quem saía ganhando era a humanidade. Quando partimos,
Meu pai me disse que a natureza naquela região era tão linda, tão exuberante, que ele queria dar uma volta. Em vez de pegar a estrada até Como, viajamos ao longo do lago de Lugano. E quando tínhamos vencido a metade do caminho, atravessamos a fronteira da Itália. Logo entendi que meu pai tinha optado por aquele roteiro. Assim que deixamos para trás o lago de Lugano, chegamos a um outro lago, muito maior do que o primeiro, dentro do qual havia um intenso movimento de barcos. Era o Lago de Como. Passamos primeiro por uma pequena cidade chamada Menaggio. Oi, Ganem, eu disse. Depois viajamos uns 12 quilômetros ao longo do grande lago. Chegaríamos a Como à noitinha. Enquanto dirigia, meu pai ia dando nome às árvores. Pinheiro, ciprestes, oliveiras, figueiras. Eu não tinha a menor ideia de onde ele tinha aprendido todos aqueles nomes. É verdade que alguns poucos eu já tinha ouvido, mas outros podiam muito bem ser nomes inventados por ele mesmo, só de brincadeira. E enquanto passávamos por todas essas árvores, continuei a ler o meu livrinho em miniatura. Estava curioso para saber onde o padeiro Hans tinha conseguido a maravilhosa bebida púrpura e todos aqueles peixinhos coloridos. Antes de iniciar a leitura, comecei a jogar paciência e parei na metade. Just in case, pensei. Se ele quisesse saber a razão do meu silêncio, eu teria à mão uma explicação aceitável. Afinal, eu tinha prometido ao velho padeiro Indorf que o pãozinho e o que viesse dentro dele seria um segredo que ficaria entre nós. Capítulo 10 de Espadas. Como ilhas distantes, inacessíveis para aquele pequeno barco. Naquela noite, enquanto voltava da casa do padeiro Hans, ainda sentia no corpo inteiro os efeitos da bebida púrpura. Num dado momento, fui surpreendido por um gosto forte de cerejas na pontinha da orelha. Logo depois, senti no cotovelo o aroma de alfazema. E de repente, sem qualquer aviso, meu joelho foi tomado pelo gosto forte e azedo do ruibarbo. A lua havia se posto, mas atrás das montanhas, estrelas cintilantes faiscavam. Parecia que um celeiro mágico despejara do céu minúsculos grãos de luz. Eu já tinha pensado algumas vezes que não passava de um pequeno ser na imensidão deste mundo. Naquele momento, porém, enquanto ainda tinha comigo o gosto da bebida púrpura, eu não apenas pensava nisso. Eu sentia no corpo todo que esta terra era minha morada. E pude entender também por que a bebida púrpura era tão perigosa. Despertara em mim uma sede que talvez nunca mais pudesse ser saciada por completo. E nem bem experimentar um gole, eu já tinha vontade de beber mais. Quando cheguei ao povoado e caminhava pela Waldemarstrasse, encontrei o meu pai. Ele vinha saindo cambaleando da estalagem Zanchone Waldemar. Contei-lhe que havia estado na casa do padeiro Hans e ele ficou tão furioso que me deu um belo tapa no rosto. Naquele instante, quando tudo mais estava tão bem, esse tapa me doeu tanto que irrompi em lágrimas na mesma hora. Meu pai também começou a chorar e me perguntou se eu um dia o perdoaria. Não lhe respondi. Limitei-me a acompanhá-lo até em casa. A última coisa que meu pai disse antes de adormecer foi que mamãe era um anjo e que a cachaça era a maldição do demônio. Acho que essa foi a última coisa que ele me disse antes de se afogar por completo no álcool. Na manhã seguinte, eu estava de novo na padaria. Nem o padeiro Hans e nem eu dissemos qualquer coisa sobre a bebida púrpura. Ela parecia não fazer parte dali, mas de um outro mundo completamente diverso. Ambos sabíamos, porém, que tínhamos agora um grande segredo em comum. Se ele tivesse me perguntado mais uma vez se eu era capaz de guardar um segredo, eu teria ficado por demais magoado. Mas o velho padeiro sabia que eu não precisava mais me perguntar isso. Enquanto o padeiro Hans foi até os fundos da padaria para preparar uma massa de bretzel, sentei-me num banquinho e fiquei olhando o peixe colorido que nadava dentro do aquário. Nunca me cansava de olhá-lo. Ele não apenas possuía todas aquelas lindas cores, mas também não se cansava de nadar daqui para lá no aquário.
Às vezes saltava na água, agitava o corpo inteiro, frenético, tudo isso movido por uma vontade interior própria. Todo seu corpo era coberto por minúsculas escamas vivas e seus olhos eram 2 pontos negros, que jamais se fechavam. Só sua pequena boca se abria e se fechava ininterruptamente. Até o menor dos animais é uma pessoa, pensei. Esse peixinho que vive nadando dentro do aquário só iria viver esta vez, e um dia, quando sua vida se acabasse, ele nunca mais voltaria. Quando fiz menção de sair sem dizer nada, o que aliás era um hábito meu nessas rápidas visitas matinais ao padeiro, ele subitamente se voltou para mim e perguntou: "Você virá à minha casa hoje à noite, Albert?" Continuei sem dizer nada, mas concordei com a cabeça. E então ele acrescentou: "Eu ainda não te contei sobre a ilha e não sei quantos dias ainda me restam de vida." Virei-me para ele e me atirei nos seus braços. "Você não pode morrer", eu disse. "Eu não vou deixar você morrer. Nunca." "Todas as pessoas velhas têm o direito de morrer", respondeu ele. E segurando os meus ombros franzinos, disse: "Mas é bom saber que os outros virão para prosseguir do ponto em que a gente parou." Naquela noite, quando voltei à casa do padeiro Hans, ele estava me esperando bem do lado da mina d'água. "Eu a coloquei de volta em seu lugar", disse ele. Entendi na mesma hora que estava falando da bebida púrpura. "Nunca mais vou poder tomar um gole dela?" perguntei. Nervoso, o velho padeiro respondeu: "Não, nunca." De repente, sua expressão e sua voz assumiram um tom severo e enérgico. Mas eu sabia que ele tinha razão. Eu já tinha entendido que nunca mais provaria daquela bebida misteriosa. "Agora a garrafa deve ficar no sótão", prosseguiu. "E só deve ser retirada de lá quando tiver se passado meio século. Quando este tempo chegar, um jovem baterá à sua porta e será a vez de ele provar um pouco desse tesouro. Desse modo, o que ainda resta dela na garrafa será suficiente para muitas gerações. E algum dia o ribeirão maravilhoso correrá para o Oriente. Você entende, meu filho? Ou o que eu estou dizendo é muito complicado para você entender?" Respondi que entendia tudo e entramos naquela casa cheia de objetos estranhos vindos de todas as partes do mundo. Como na noite anterior, sentamo-nos na frente da lareira. Sobre a mesa havia 2 copos. De uma velha garrafa, o padeiro Hans colocou nos copos um pouco de licor de groselhas. "Nasci em Lübeck, numa fria noite de inverno, em janeiro de 1811, começou ele. Estávamos no meio das longas guerras napoleônicas. Meu pai era padeiro e eu também cheguei a começar a aprender uma profissão, mas logo decidi trocar tudo pela vida no mar. No fundo, fui forçado a isso. Éramos 8 irmãos e a pequena padaria do meu pai só conseguia a muito custo alimentar tantas bocas. Em janeiro de 1826, com 16 anos incompletos, alistei-me em Hamburgo num grande barco à vela. Era uma fragata na cidade norueguesa de Arendal e se chamava Maria. Por mais de 16 anos, Maria foi minha casa e minha vida. Mas então aconteceu o pior. No outono de 1842, nós viajávamos de Roterdã para Nova York, levando mercadorias. Tínhamos uma tripulação muito capaz, mas acho que daquela vez fomos enganados pelo octante e pela bússola. Na verdade, creio que já tínhamos um curso muito ao sul. Quando deixamos o Canal da Mancha, e é possível que tenhamos tomado o rumo do Golfo do México. Até hoje não consigo entender como tudo isso aconteceu. Depois de umas 7 ou 8 semanas em alto mar, todos os cálculos nos diziam que já deveríamos ter chegado ao porto, mas ainda não havia terra à vista. É bem possível que àquela altura estivéssemos em algum ponto bem ao sul de Bermudas. E foi então que, numa manhã, fomos surpreendidos por uma tempestade. Ao longo do dia, o vento foi ganhando força e se transformou num furacão. O que aconteceu exatamente eu não sei.
Nossa fragata deve ter sossobrado em pleno olho de um dos furacões mais fortes de que já se tem notícia. A lembrança que tenho do naufrágio se resume a alguns fragmentos, pois tudo aconteceu muito depressa. Lembro-me ainda de que o navio se inclinou e que entrou numa água a bordo. Lembro também que um dos meus companheiros caiu ao mar e desapareceu em meio àquela massa de água. E isso é tudo. O que me lembra a seguir é que acordei num bote salva-vidas. E quando acordei, o mar parecia um espelho de tão calmo. Nunca soube por quanto tempo fiquei desacordado. Algumas horas apenas ou até alguns dias. Não sei. Só recobrei a noção de tempo quando acordei no bote salva-vidas. Fiquei sabendo depois que o navio em que eu viajava tinha ido a pique sem deixar qualquer vestígio nem dele nem da tripulação. O único sobrevivente daquele naufrágio fui eu. O bote salva-vidas tinha um mastro pequeno e debaixo de algumas pranchas da proa encontrei uma vela, cujo tecido já estava bastante gasto. Ergui a vela e tentei navegar guiado pelo sol e pela lua. Achava que estava em algum ponto próximo da costa leste da América e tentei manter um curso rumo a oeste. Assim, por mais de uma semana, fiquei navegando a esmo no mar. Alimentava-me apenas dos biscoitos e do quinhão de água que faziam parte da provisão de emergência do bote. E durante todo esse tempo não consegui vislumbrar o mastro de nenhuma outra embarcação. Lembro-me sobretudo da última noite. No céu, as estrelas cintilavam como ilhas distantes, inacessíveis para aquele pequeno barco. Achei estranho olhar para o céu que exibia as mesmas estrelas que os meus pais também estavam vendo lá em Lubeck. E embora estivéssemos vendo as mesmas estrelas, estávamos infinitamente longe um dos outros. Pois as estrelas são sábias, Albert. Para elas, tanto faz como escolhemos viver as nossas vidas aqui na Terra. Logo meus pais receberiam a triste notícia de que eu tinha ido ao fundo do mar junto com a fragata Maria. Na manhã seguinte, quando a Ilha Vermelha da Aurora se desenhou no horizonte, descobri à distância um pontinho minúsculo. A princípio, achei que fosse um grão de poeira que tinha entrado nos meus olhos. Mas embora eu os esfregasse até me virem as lágrimas, o ponto continuava ali onde estava, imóvel. Percebi então que só havia uma explicação para aquilo. O ponto minúsculo devia ser uma ilha. Tentei posicionar o barco na direção da ilha para que o vento me levasse até lá. No mesmo instante, porém, senti uma forte corrente que com certeza vinha daquela ilha que eu, à distância, mal podia enxergar. Desamarrei a vela, peguei os pesados ramos que estavam no fundo do bote, sentei-me de costas para o meu objetivo e coloquei os remos nas alças do bote. Remei sem parar, mas a sensação que eu tinha era de que não saía do lugar. Na minha frente estava o mar infinito, que seria o meu túmulo se eu não conseguisse chegar à ilha. Já fazia mais ou menos 24 horas que eu havia bebido o último gole da minha ração de água. Durante muitas horas, coloquei todas as minhas forças naqueles remos. Não demorou muito e o sangue começou a escorrer das palmas das minhas mãos a cada remada que eu dava. Só que eu não podia parar. Aquela era a minha última chance. Depois de muitas horas remando, quando me virei e de novo voltei os olhos para aquele ponto minúsculo, ele tinha se transformado numa ilha de contornos inconfundíveis. De longe, vi uma laguna cercada de palmeiras, mas eu ainda não tinha alcançado o meu objetivo. Havia ainda um bom trecho de mar a vencer. No fim, meus sacrifícios valeram a pena. No final daquele mesmo dia, entrei com meu pequeno barco a remo na laguna e senti um leve solavanco quando a embarcação tocou a terra. Levantei-me e puxei o bote salva-vidas para a praia. Depois daqueles longos dias no mar, senti a terra firme sobre os meus pés, parecia coisa de contos de fadas. Comi minha última ração de biscoitos antes de puxar o bote para debaixo das palmeiras, e a primeira coisa que eu pensei foi se haveria água potável naquela ilha. Embora tivesse chegado a salvo numa ilha nos mares do sul, eu não estava muito otimista. Logo me passou pela cabeça a possibilidade de aquela ilha não ser habitada. Tinha a impressão de que era terrivelmente pequena. Não quis nem olhar para o outro lado, com medo de conseguir ver o mar e, portanto, o fim da ilha. Não havia muitas árvores por ali. De repente, porém, ouvi um pássaro cantar numa palmeira. Foi o canto mais lindo que eu já ouvi na vida.
Talvez o canto daquele pássaro me tenha soado tão belo aos ouvidos porque era o primeiro sinal de que havia vida na ilha. Depois de muitos anos no mar, eu sabia que aquele não era um pássaro marinho. Segui por um caminho estreito para ver se conseguia me aproximar do pássaro que cantava na palmeira. E foi a primeira vez que experimentei a sensação de que a ilha parecia ficar maior a cada passo que eu dava rumo ao seu interior. Descobri então que havia muitas outras árvores e escutei o canto de outros pássaros. Ao mesmo tempo, percebi, ou será que já tinha percebido antes, que as muitas flores e arbustos daquela ilha eram completamente diferentes da vegetação de qualquer outro lugar onde eu já tinha estado. Da praia eu tinha contado apenas umas 7 ou 8 palmeiras. Naquele momento, percebi que o caminho estreito por onde eu passava estendia-se por entre as altas roseiras e levava a um pequeno coqueiral. Apressei-me em sua direção, agora eu queria mesmo saber qual era o tamanho da ilha. Mas nem bem cheguei à sombra dos coqueiros, descobri que eles eram apenas a entrada para uma densa floresta. Virei-me para trás e ainda consegui avistar a laguna pela qual tinha chegado à ilha. À direita e à esquerda estendia-se o Atlântico, que à luz forte do sol parecia um mar de ouro líquido. Não hesitei um só instante. Agora eu precisava ver onde terminava aquela floresta. Decidi continuar a minha jornada. Quando consegui atravessar a floresta, vislumbrei elevadas colinas que se erguiam à minha direita e à minha esquerda. E daquele ponto não conseguia mais ver o mar. Capítulo Valete de Espadas. Seus olhos castanhos brilharam. Eu tinha lido o livro em miniatura até o momento em que meus olhos começaram a ver tudo dobrado. Escondi-o, então, embaixo do gibi do Mickey, no banco de trás do carro, e olhei para o Lago de Como. Perguntava-me que relação poderia haver entre a lupa e o livrinho que o padeiro de Dorf tinha colocado dentro do pão doce. Outro mistério era pensar que alguém tivesse conseguido escrever um livro com uma letra tão pequena. Já estava escuro quando chegamos à cidade de Como, depois de viajarmos ao longo de todo o lago. O fato de estar escuro não significava que já era tarde da noite, pois nessa época do ano, na Itália, escurecia muito mais cedo do que na Noruega. À medida que viajávamos rumo ao sul, cada dia que passava significava que escurecia 1 hora mais cedo. Enquanto meu pai atravessava a agitada cidade de Como, as luzes das ruas se acenderam e descobri de repente um parque de diversões. E pela primeira vez em toda a viagem, resolvi investir tudo para fazer valer a minha vontade. Vamos ao parque de diversões que ficou ali atrás, eu disse. Vamos ver, disse o meu pai, que olhava à esquerda e à direita à procura de uma pensão. Vamos ver não, disse eu. Nós vamos. No fim, ele acabou concordando, sob a condição de que primeiro arrumaríamos um lugar para ficar. Além disso, exigiu também uma cerveja, antes de prosseguir em outras negociações. A partir desse pedido, deduzi que não iríamos de carro para o parque de diversões. Por sorte, encontramos um hotelzinho que ficava a um pulo do parque. Mini Hotel Baradello era o nome do lugar. Ole darabi letó inin, disse eu. E meu pai quis saber como eu tinha aprendido a falar árabe de uma hora para outra. Apenas apontei para a placa do hotel e ele deu uma boa risada. Depois de deixarmos nossas coisas no quarto e de meu pai ter bebido a sua cerveja na recepção do hotel, saímos para o nosso passeio. A caminho do parque, meu pai entrou numa loja e comprou 2 mini garrafas de não sei o quê. O parque de diversões até que dava para o gasto, mas só consegui convencer o meu pai a me acompanhar no trem fantasma e na roda gigante. Quanto a mim, além desses 2 brinquedos, ainda me aventurei numa montanha-russa muito louca, com looping e tudo. De lá de cima da roda gigante dava para ver toda a cidade e também o Lago de Como. Numa das voltas, quando a gente estava bem no alto, a roda gigante parou e nós ficamos balançando de lá para cá, enquanto lá embaixo algumas pessoas desciam e outras subiam. Quando pairávamos entre o céu e a terra, descobri de repente um homenzinho que, lá embaixo, olhava para nós. De susto, cheguei a dar um salto da cadeira. Apontei para o sujeito lá embaixo e disse: "Lá está ele novamente!" "Quem?" perguntou meu pai. "O anão!" respondi. "Aquele que me deu a lupa lá no posto de gasolina."
Bobagem, disse o meu pai, mas bem que ele deu uma olhada lá para baixo. É ele sim, teimei. Está usando o mesmo chapéu e dá para ver que ele é um anão. Há muitos anões na Europa, Hans Thomas, e também muitos chapéus. Agora sente-se direito. Mas eu tinha certeza absoluta de que era o mesmo anão. E não havia dúvida, ele estava olhando para nós. Quando a roda gigante começou a se mover novamente e nossa cadeira começou a descer, percebi que o homem que nos observava desapareceu rapidinho no meio de duas barracas. Daquele momento em diante, perdi todo o interesse pelo parque de diversões. E quando meu pai me perguntou se eu queria dar umas trombadas com um carrinho elétrico, recusei educadamente. Não, obrigado. Só quero dar uma volta por aí, eu disse. O que eu não disse foi que eu estava procurando o anão. Talvez meu pai suspeitasse de que eu estivesse mesmo procurando o anão, pois tentava me enfiar em todos os brinquedos do parque com uma insistência fora do comum. Durante todo o passeio pelo parque, por 2 vezes, meu pai virou-se para o outro lado e deu umas goladas numa das 2 garrafinhas que ele tinha comprado. Tive a impressão de que ele teria preferido fazer isso se eu estivesse dentro da Casa dos Horrores, por exemplo, ou de qualquer outra atração do lugar. No meio do parque havia sido montada uma tenda em forma de pentágono. Sobre a porta estava escrito Sibila. Alibs, eu disse, lendo a palavra de trás para frente. Como? Do que você está falando? Perguntou meu pai. Ali, disse eu, apontando para a placa na tenda. Sibila, leu meu pai. Sibila significa vidente. Você quer ver o seu futuro? É claro que eu queria. Corri sem demora para a frente da tenda. À porta de entrada estava sentada uma linda jovem da minha idade. Tinha longos cabelos pretos e olhos escuros. Acho que era cigana. E era tão bom olhar para aquela beleza que cheguei a sentir um comichão pelo estômago. Mas ela se interessou mais pelo meu pai do que por mim, pois se virou para ele e perguntou, num inglês meio capenga. Will you see your future, sir? Only 5,000 liras. Meu pai deu uma nota à garota e apontou para mim. No mesmo instante, uma mulher mais velha colocou a cabeça para fora da tenda. Era ela vidente e eu fiquei um tanto decepcionado com a constatação de que o meu futuro não iria ser lido pela jovem. Fui empurrado então para dentro da tenda, onde havia uma lâmpada vermelha pendurada no teto. A vidente se sentara a uma mesa redonda. Sobre ela havia uma grande bola de cristal e um aquário com um lindo peixinho dourado. Ao lado do aquário, um baralho. A vidente apontou para o banquinho e eu me sentei. Se não soubesse que meu pai estava ali fora, bem na frente da tenda, teria ficado com medo. Do you speak English, my dear? Perguntou a mulher. Of course, respondi. Ela pegou o baralho e puxou uma carta. Era o valete de espadas. A vidente o colocou sobre a mesa e em seguida me pediu para tirar 20 cartas, uma de cada vez. Depois que as tirei, pediu que eu embaralhasse as 20. Eu o fiz e ela me pediu para colocar o valete de espadas no meio das 20 cartas. Em seguida, colocou as 21 cartas sobre a mesa, enquanto me olhava bem no fundo dos olhos. A vidente colocou as cartas em 3 fileiras e disse que a fileira de cima representava o passado, a do meio o presente e a de baixo o futuro. Na fileira do meio apareceu de novo o valete de espadas, dessa vez ao lado de um coringa. Amazing, murmurou ela. A very special spread. A princípio não aconteceu muito mais do que isso, e eu me perguntava se a disposição das 21 cartas tinha sido tão especial a ponto de hipnotizar a vidente. Depois de um bom tempo, porém, ela começou a falar. Primeiro apontou para o valete de espadas na fileira do meio e olhou as cartas que estavam à volta. I see a grown boy, disse ela. He is far away from home. Não fiquei muito impressionado com aquele comentário. Não era preciso ser uma vidente para saber que eu não era de Como. Are you not happy, my dear? Perguntou ela. Não respondi e de novo ela olhou para as cartas. Então apontou para a fileira que representava o passado. Ali estava o rei de espadas no meio de muitas outras cartas nesse naipe. Many obstacles in his past, disse ela. Ergueu o rei de espadas e disse que aquele era o meu pai.
A vidente continuou dizendo que ele tinha tido uma infância difícil e disse também muitas outras coisas, das quais só entendia metade. Por várias vezes, a palavra grandfather se destacou no meio de tudo o que ela dizia. But where is your mother, dear son? Disse que ela estava em Atenas, mas logo me arrependi. Afinal, tinha acabado de dar uma boa dica para aquela senhora. E nada me garantia que ela não estivesse blefando. She has been away for a very long time, prosseguiu a vidente. Depois apontou para a fileira do meio. O as de copas estava na extrema direita, bem longe do valete de espadas. I think this is your mother, disse ela. She is a very attractive woman, wearing beautiful clothes in a foreign country far away from the land in the north. E assim, ela continuou falando sobre o meu destino, e eu sempre entendia só a metade. Quando finalmente ela começou a falar sobre o futuro, os seus olhos castanhos brilharam. I never see a spread like this, disse ela mais uma vez. Apontou para o Coringa, que estava ao lado do valete de espadas, e disse: Many great surprises, many hiding secrets, my boy. Depois, levantou-se e fez um gesto nervoso com a cabeça. A última coisa que ela disse foi And it is so close. E a sessão terminou por ali. A vidente me acompanhou até a saída da tenda, caminhou decidida até onde meu pai estava e sussurrou-lhe algumas verdades ao ouvido. Um pouco atrás dela, eu tentava acompanhar seus passos naquele terreno irregular. De repente, ela colocou a mão na minha cabeça e disse This is a very special boy, sir. Many secrets. God knows that do not lie. Acho que por pouco meu pai não caiu na risada. Talvez ele tenha dado a ela mais uma nota só para não rir. Quando já estávamos a uma boa distância, a vidente continuava nos espiando pela fresta da tenda. Ela pôs as cartas para mim, eu disse. É mesmo? E com certeza você pediu o Coringa para ela, não foi? Você está louco? Respondi azedo, aquela pergunta que me soou como uma verdadeira blasfêmia. A resposta ao meu comentário foram boas risadas, e por elas eu podia perceber que meu pai tinha esvaziado as 2 garrafinhas. De volta ao nosso quarto de hotel, consegui convencê-lo a me contar histórias de piratas dos 7 mares que ele havia conhecido. Durante muitos anos, meu pai tinha viajado a bordo de um petroleiro entre a Europa e o ocidente da Índia. Foi assim que ele conheceu como a palma de sua mão o Golfo do México e as cidades como Rotterdam, Hamburgo e Rostock. Mas seu navio também viajou por outras rotas, o que lhe possibilitou conhecer portos em todas as regiões do mundo. Já tínhamos estado em Hamburgo, onde passamos meio dia andando pelo porto. Amanhã chegaríamos a uma outra cidade portuária, que meu pai conhecera na sua infância, Veneza. E quando finalmente chegássemos a Atenas, ele queria visitar Pireu, o porto. Ainda em casa, antes de começarmos essa longa viagem, perguntei ao meu pai se não seria preferível tomarmos um avião. É que dessa forma teríamos mais tempo em Atenas para procurar mamãe. Mas ele havia dito que não. Para ele, o grande barato da viagem seria conseguir trazê-la de volta. E, ao seu ver, certamente seria mais fácil empurrá-la para dentro de um carro do que conseguir arrastá-la para uma agência de viagem e comprar uma passagem aérea. Minha suspeita, porém, era que no fundo ele não contava com o fato de encontrar a minha mãe. Viajando de carro, suas férias estariam garantidas, mesmo que não a encontrássemos. E tem mais. Desde criança, meu pai sempre quis conhecer Atenas. E logo em Pireu, que fica a apenas alguns quilômetros de Atenas, seu capitão não lhe tinha permitido descer à terra. Acho que esse capitão deveria ter sido rebaixado a grumete. Muitas pessoas viajam para Atenas para ver templos antigos. Meu pai queria ir para Atenas porque ali tinham vivido os grandes filósofos. O fato de minha mãe ter deixado numa situação tão difícil já era em si o suficientemente ruim. Para o meu pai, porém, o fato de ela ainda por cima ter ido para Atenas foi um outro tapa na cara. Se ela queria se encontrar num país com que meu pai também sonhava, por que eles não poderiam ter feito isso juntos? Depois de meu pai ter contado 2 emocionantes histórias sobre a sua vida de marujo, ele adormeceu. Eu fiquei deitado, pensando no livrinho e no estranho padeiro de Dorf, e senti raiva por ter escondido o livro no carro.
Assim, naquela noite não pude saber mais nada sobre o que tinha acontecido ao padeiro Hans depois do naufrágio. Mas durante todo o tempo que passei acordado antes de adormecer, fiquei pensando em Ludwig, em Albert e no padeiro Hans. Os três tinham passado por maus bocados antes de se tornarem padeiros em Dorf. O segredo da bebida púrpura e dos muitos peixinhos dourados era o que os unia. E o padeiro Hans tinha mencionado um homem chamado Freud, dono de um misterioso baralho, com que, suponho, jogava a paciência. Se não me engano, aquilo tudo tinha alguma coisa a ver com o naufrágio do padeiro Hans. Capítulo Dama de Espadas. O ruído das borboletas era como música. Na manhã seguinte, meu pai me acordou de madrugada, o que não acontecia com frequência. Acho que não havia muita bebida naquelas garrafinhas que ele tinha comprado a caminho do parque de diversões. Hoje vamos para Veneza, disse ele, e vamos sair ao nascer do sol. Quando pulei da cama, lembrei que tinha sonhado com o anão e com a vidente. No sonho, o anão era uma estátua de cera dentro de um trem fantasma. De repente, ele ganhou vida quando a vidente de cabelos negros olhou bem no fundo dos seus olhos ao passar por ele, junto com sua bonita filha dentro de um carrinho. Na calada da noite, o anão conseguiria fugir dali e agora vagava pela Europa, morrendo de medo de que alguém pudesse reconhecê-lo e mandá-lo de volta para o trem fantasma. É que nesse caso, ele seria transformado novamente numa estátua de cera. Até eu conseguir tirar aquele sonho da minha cabeça e vestir minha roupa, meu pai já estava pronto para sair. Comecei a ficar ansioso por conhecer Veneza. Lá, pela primeira vez em nossa longa viagem, veríamos o mar Mediterrâneo. Eu nunca tinha visto esse mar e ele tinha sido o último mar por onde meu pai viajara ainda como marujo. Fomos até o refeitório e tomamos o café da manhã nada reforçado que se costuma tomar ao sul dos Alpes. Antes mesmo das 7 horas já estávamos dentro do carro e quando partimos o sol surgiu no horizonte. Meu pai colocou os óculos escuros e disse: "Agora vamos ter esta poderosa estrela diante dos nossos olhos durante toda a manhã." A estrada para Veneza cortava a região do rio Pó, uma das mais férteis de todo o mundo, e é claro que isso se devia, em grande parte, à abundância e à qualidade da água dos Alpes. Num dado momento, passamos por viçosos pomares de laranja e de limão. No momento seguinte, estávamos cercados por ciprestes, oliveiras e palmeiras. Nas áreas alagadas, vimos gigantescos campos de arroz entre choupos e grande porte. E ao longo de toda a margem da rodovia, cresciam papoulas de um vermelho tão intenso que às vezes eu precisava esfregar os olhos para conseguir enxergá-las. Logo chegamos ao ponto mais elevado de uma colina e de lá pudemos avistar uma paisagem de cores tão exuberantes que um pobre paisagista teria de usar todas as suas tintas de uma vez só para conseguir um quadro razoavelmente fiel à realidade. Meu pai parou o carro no acostamento, desceu e fumou um cigarro, enquanto ordenava seus pensamentos para mais uma mini palestra. Ano após ano, tudo isso brota do solo, Hans Thomas. Tomates e limões, alcachofras e nozes, e toneladas de clorofila verde. Você consegue entender como a terra escura é capaz de bombear tudo isso para cima? E ficou parado um tempo, admirando o milagre da criação. O que mais me impressiona é o fato de tudo isso ter sua origem numa mesma e minúscula célula. Em algum ponto do passado remoto, há alguns bilhões de anos, surgiu um grãozinho que depois se dividiu, e ao longo dos anos esse grãozinho se transformou em elefantes e macieiras, framboesas e orangotangos. Dá para entender uma coisa dessas, Hans Thomas? Balancei a cabeça e ele recomeçou a falar. Seguiu-se então uma longa exposição sobre a origem das diferentes espécies de animais e plantas. Por fim, meu pai apontou para uma borboleta que acabara de voar de uma florzinha azul e explicou que justamente aquela borboleta podia viver sua vida justamente ali, na região do rio Pó, porque os pontos escuros de suas asas se pareciam com os olhos dos animais selvagens que por ali viviam. Em outras pausas para um cigarro, mais raras, é verdade,
em que meu pai preferia ficar refletindo sobre alguma coisa do que aborrecendo seu indefeso filho com palestras filosóficas, eu tirava a lupa do bolso da calça e fazia interessantes experimentos de a mesma lupa com que eu lia no banco de trás do carro o livro que fora colocado dentro do pão doce. Para mim, a natureza e o livrinho eram igualmente misteriosos. Por quilômetros e quilômetros, meu pai ficou sentado à direção sem dizer uma palavra, imerso em seus pensamentos. Eu sabia que de uma hora para outra iria ouvir mais algumas verdades importantes sobre o planeta em que vivemos, ou então sobre o súbito desaparecimento de mamãe. Mas o mais importante agora era continuar com a leitura daquele pequeno grande livro. Sentia-me aliviado por ter encontrado um lugar de terra firme, que não se resumia a rochedos estéreis no meio do mar. Mas isso ainda não era tudo. Aquela ilha parecia ocultar um segredo muito além da minha compreensão, pois eu era capaz de jurar que ela aumentava de tamanho à medida que eu avançava para o seu interior. Era como se em cada um dos meus pequenos passos seu tamanho se multiplicasse em todas as direções, como se ela fosse se expandindo espontaneamente a partir de não sei o que. Continuei a avançar por aquela trilha estreita que logo se dividiu em duas, e tive de escolher uma direção a seguir. Tomei o rumo da esquerda, que mais à frente também se bifurcou, e novamente escolhi o caminho da esquerda. Logo a trilha desapareceu num vale profundo entre duas montanhas. Ali, tartarugas gigantescas arrastavam-se por entre os arbustos. As maiores tinham mais de 2 metros de comprimento. Já ouvira falar de tartarugas assim tão grandes, mas era a primeira vez que as via com os meus próprios olhos. Uma delas esticou a cabeça para fora da sua carapaça e olhou para mim, como se quisesse me dar as boas-vindas à ilha. Durante todo o dia, continuei minha caminhada. Vi outras florestas, vales, planaltos, mas nada de ver o mar. Tive a sensação de estar perdido numa paisagem mágica, uma espécie de labirinto às avessas, dentro do qual os caminhos nunca chegavam a uma parede. Já no fim da tarde, cheguei a um campo aberto, uma paisagem plana e vasta com um grande lago, cujas águas cintilavam intensamente à luz do sol da tarde. Deixei-me cair à margem e saciei minha sede. Pela primeira vez em semanas, bebi uma água diferente da água do navio. Há muito tempo também não tomava banho. Resolvi, então, arrancar aquela apertada roupa de marujo e sair nadando. Depois de toda a tarde andando sob o sol escaldante dos trópicos, experimentei uma indescritível sensação de frescor. Só então percebi o quanto meu rosto e meu couro cabeludo tinham sido queimados pelo sol durante todos aqueles dias sem proteção no bote salva-vidas. Mergulhei algumas vezes e quando abri os olhos dentro da água, vi enormes cardumes de peixes que tinham todas as cores do arco-íris. Alguns eram verdes, como as folhagens da margem, outros azuis como pedras preciosas, e outros ainda tinham um brilho dourado em suas escamas vermelhas, amarelas e alaranjadas. Ao mesmo tempo, cada um deles tinha uma faixa de todas as cores. Nadei de volta até a margem e me deitei ao sol no fim de tarde para me secar. Só então senti como estava faminto. Olhei à minha volta e descobri um arbusto carregado com pesadas pencas de umas frutinhas amarelas do tamanho de morangos. Nunca tinha visto aquelas frutinhas, mas supus que fossem comestíveis. Tinham o gosto de uma mistura de nozes e de bananas. Depois de ter me fartado de comer, vesti de novo minhas roupas e acabei adormecendo, exausto, à margem do grande lago. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, acordei daquele sono profundo e me senti desperto na mesma hora. Tinha sobrevivido a um naufrágio, pensei. Só agora me dava conta disso. Era como se tivesse nascido de novo. À esquerda do lago erguia-se um paredão rochoso absolutamente intransponível. Era coberto por gramíneas amarelas e flores vermelhas em forma de sinos, que se moviam com leveza à brisa fresca da manhã. Antes de o sol aparecer no céu, eu já tinha chegado ao ponto mais elevado de uma colina, e mesmo ali de cima não conseguia ver o mar. O que via na minha frente era uma vasta paisagem de dimensões continentais. Já tinha estado na América do Norte e do Sul,
mas não era possível que estivesse lá, e em parte alguma via um vestígio sequer de gente. Fiquei lá em cima da colina até que o sol apareceu no leste, vermelho como um tomate, mas trêmulo como uma miragem. E com a linha do horizonte tão distante, aquele era o sol maior e mais vermelho que já tinha visto em toda a minha vida, inclusive durante os tempos que passei no mar. Seria aquele sol o mesmo que estaria iluminando os meus pais lá em Lubeck? Durante toda a manhã, continuei caminhando de paisagem em paisagem. Quando o sol estava a pino, cheguei a um vale cheio de roseiras amarelas. Borboletas gigantes voavam de roseira em roseira. As maiores tinham as asas tão grandes quanto as de uma gralha, mas eram infinitamente mais bonitas. Eram de um azul profundo e tinham nas asas 2 grandes estrelas vermelho sangue. Para mim, era como se fossem flores vivas. Era como se, de repente, algumas flores da ilha tivessem se libertado do chão, ganhado o ar e apreendido a arte do voo. O mais curioso, porém, era que o ruído das borboletas era como música. Elas sibilavam em diferentes tonalidades e espalhavam por todo o vale o som suave de flautas. Parecia que os flautistas de uma grande orquestra estavam afinando seus instrumentos. Às vezes, quando passavam por mim, suas asas macias roçavam minha pele. Percebi que elas tinham um perfume mais forte e mais doce do que o mais caro perfume. Um rio de águas agitadas cortava o vale. Decidi seguir o meu curso para não ficar errando sem direção por aquela ilha imensa. Além disso, estava certo de que mais cedo ou mais tarde encontraria o mar. Pelo menos era o que eu achava. Só que isso era mais difícil do que eu pensava, pois a uma certa hora da tarde, aquele extenso vale chegou ao fim. Primeiramente, ele foi ficando estreito como um funil e então, de repente, vi-me bem na frente de um rochedo maciço. A princípio não entendi nada, afinal, um rio não pode simplesmente dar meia volta e correr em sentido contrário sobre o leito de onde tinha vindo. Foi então que percebi que o rio entrava por uma caverna. Fui até a entrada da caverna no rochedo e olhei para dentro. No interior da caverna, a água corria mais calma e formava um sinal subterrâneo. Diante da entrada da caverna no rochedo, alguns sapos enormes saltavam na margem do rio. Eram do tamanho de coelhos, coachavam sem parar numa confusão de ruído e provocavam um barulho infernal. Para mim era novidade que existissem na natureza sapos daquele tamanho. Pela relva úmida das margens também se arrastavam gordos lagartos e iguanas maiores ainda. Já estava habituado a ver animais como esses nas muitas cidades portuárias por onde tinha passado, mas não daquele tamanho e nem daquelas cores. Na ilha, os répteis eram vermelhos e amarelos e azuis. Descobri que era possível adentrar a caverna seguindo pela margem do rio. Decidi entrar para ver até onde eu chegava. Dentro da montanha, reinava uma luminosidade azul esverdeada. A água parecia quase não se mover, e ali também, nas águas cristalinas, cardumes de peixes coloridos nadavam com grande vivacidade. Depois de caminhar um pouco, ouvi bem ao fundo da caverna um ruído surdo. À medida que me aproximava, ele ficava mais alto. Pouco depois já aparecia o som ensurdecedor de uma orquestra de tímpanos. Tive a certeza de que estava me aproximando de uma cachoeira subterrânea e pensei que teria de dar meia volta e retomar ao ponto por onde havia entrado. Mas antes mesmo de eu chegar à queda d'água, a caverna foi inundada por uma luz intensa. E quando olhei para cima, vi um pequeno orifício na rocha através do qual a luz conseguia chegar até ali. Sem hesitar, escalei a parede rochosa até o orifício e vislumbrei uma paisagem tão encantadoramente bela que não pude conter as lágrimas. Só a muito custo consegui passar pelo orifício. E quando me vi do lado de fora, tinha aos meus pés um vale verde e tão exuberante que na mesma hora desapareceu de mim toda a saudade do mar. Desci da elevação rochosa em que estava, e quanto mais eu me embrenhava pelo vale, mais descobria diferentes espécies de árvores frutíferas. Algumas tinham maçãs, laranjas e outras frutas que eu já conhecia,
mas havia também outras frutas de formas e tamanhos que eu nunca tinha visto na vida. As árvores maiores tinham frutos alongados, semelhantes a ameixas. Algumas árvores de menor porte tinham frutos verdes do tamanho de tomates. O chão estava coberto de flores de todas as espécies, cada uma de cor e forma mais surpreendentes do que a outra. Havia campânulas, primaveras e anêmonas, e por toda parte cresciam pequenas roseiras carregadas de densas guirlandas formadas por rosinhas anãs vermelho-púrpura. Sobre essas roseiras uniam abelhas tão grandes quanto os pardais que eu conhecia de minha cidade natal. Suas asas brilhavam como cristal no sol forte da tarde. Naquele momento, senti um forte aroma de mel. Continuei a minha jornada vale adentro, e ali descobri os milucos. Já tinha ficado espantado com as abelhas e as borboletas da ilha, mas embora elas fossem mais belas e maiores do que seus parentes na Alemanha, ainda assim continuavam sendo abelhas e borboletas. E o mesmo valia para os sapos e os répteis. Agora, porém, o que eu via eram animais brancos, de grande porte, tão diferentes de tudo que eu já tinha visto ou ouvido falar na minha vida que tive de esfregar várias vezes os olhos para acreditar no que via. Era um rebanho de uns 12 ou 15 animais. Eles eram do tamanho de cavalos e vacas, mas tinham uma pele grossa e branca, que lembrava a pele de porcos. E todos tinham 6 patas. Suas cabeças eram menores e mais pontiagudas do que as dos cavalos e das vacas. E de vez em quando erguiam o pescoço para o céu e emitiam um som mais ou menos assim: brash, brash. Não tive medo. Os animais de 6 patas pareciam tão tolos e amigáveis quanto as vacas que eu conhecia na Alemanha. A sua aparição só me deixava clara uma coisa: eu estava num lugar que não existia no mapa. Literalmente, a sensação que tive ao constatar isso foi comparável, talvez, à sensação de encontrar uma pessoa sem rosto. Ler as minúsculas letras daquele livrinho era mais difícil e demorava mais do que ler um livro do tamanho normal. Eu tinha que destacar letra por letra daquele emaranhado de sinais nas páginas e uma a uma ir formando as palavras. Quando cheguei à passagem que falava dos animais de 6 patas na Ilha Mágica, já estávamos no meio da tarde. Meu pai se afastava agora da rodovia principal. "Vamos comer em Verona", disse ele. "Anorev", completei. Eu já tinha lido a placa, enquanto entrávamos na cidade. Meu pai me contou a triste história de Romeu e Julieta, que não puderam ficar juntos porque pertenciam a 2 famílias que viviam em pé de guerra. Os jovens apaixonados que tiveram de pagar um com a própria vida por o seu amor proibido tinham vivido ali em Verona, havia muitos e muitos anos. "Mas foi mais ou menos o que aconteceu com os meus avós", eu disse. Meu pai riu, pois nunca tinha pensado nisso antes. Comemos antepasto e pizza, sentados a uma mesa colocada na calçada de um grande restaurante. Antes de deixarmos Verona, demos uma volta pelas ruas, e numa banca que vendia lembranças do lugar, meu pai comprou um baralho com 52 mulheres peladas. Como de costume, separou rapidamente o coringa, mas ao contrário da maioria das outras vezes, guardou consigo as outras cartas. Foi uma situação meio chata para ele, pois acho que ele imaginou que as mulheres estivessem um pouco mais vestidas do que estavam. Seja como for, ele colocou as cartas no bolso da camisa tão rápido quanto um relâmpago. "É mesmo inacreditável que existam tantas mulheres", disse ele, como se falasse sozinho. Acho que ele tinha de dizer alguma coisa, mesmo que fosse alguma tolice, para tentar consertar aquela situação. Afinal, todo mundo sabe que metade da população mundial é formada por mulheres. Talvez ele estivesse achando incrível que tantas mulheres bonitas estivessem reunidas em uma só vez num baralho. Ao ouvir o seu comentário, tive de concordar com ele. Também eu achava um fato incomum e até um exagero reunir fotografias de 52 mulheres nuas num só baralho. Além disso, a ideia me pareceu um tanto idiota, pois não se pode jogar com um baralho só de damas. Quer dizer, é claro que no canto superior esquerdo das cartas havia um número e um símbolo. Rei de espadas, 4 de paus, etc.
como em qualquer outro baralho. Acontece que, com aquele baralho, todo mundo ia ficar olhando as mulheres peladas no verso das cartas e não ia conseguir se concentrar no jogo. O único homem no baralho inteiro era o Coringa. Ele estava representado por uma estátua grega ou romana, não sei bem, com um chifre de bode e também nu. Nesse caso, porém, não era de se estranhar, a maioria das estátuas antigas não usam nada sobre o corpo. Quando voltamos para o carro, eu ainda estava pensando naquele baralho esquisito. Você nunca pensou em procurar por outra mulher, em vez de passar metade da vida procurando aquela que também vive se procurando? Perguntei. Primeiro meu pai deu boas gargalhadas, mas depois disse: verdade, está aí uma coisa misteriosa. Existem cerca de 5 bilhões de pessoas neste planeta, mas a gente acaba se apaixonando por uma pessoa determinada e não quer trocá-la por nenhuma outra. E isso foi tudo o que se disse sobre aquele baralho. Embora ele mostrasse 52 mulheres diferentes, todas elas se esforçando para ser a mais bonita, eu sabia que aos olhos do meu pai faltava aquele baralho uma carta importante. Aquela carta que queríamos achar em Atenas.